Senhor, por favor, case-se com a minha mãe. Ela é tudo que me resta agora, implorou a menina chorosa ao frio CEO. As palavras, trêmulas e cruas, cortaram o ar da noite como um pedido de socorro. Ninguém estava preparado para responder. Ethan Blackwood, sentado à cabeceira de uma mesa polida no pátio de um dos restaurantes mais elitizados de Manhattan, congelou no meio da conversa. Seu garfo pairava sobre um prato de porcelana com filé mignon selado, intocado desde que o garçom o colocara ali 10 minutos antes. A voz pertencia a uma garotinha, de não mais de 4 anos, com um vestido esfarrapado e manchado, enorme como um presente de outra vida. Seus cabelos grudavam em mechas nas bochechas manchadas de lágrimas, e seus dedos, minúsculos e trêmulos, agarravam a manga do paletó Hermione azul marinho dele. Um silêncio se instalou na mesa. Os colegas de trabalho de Ethan, no meio da prova, abaixaram os copos, confusos. Cadeiras rangeram suavemente enquanto as cabeças se viravam para a criança, agora ao lado de um dos homens mais ricos de Nova York, como se tivesse todo o direito de estar ali. Seus olhos castanhos, arregalados de medo e esperança, fixaram-se nos dele, com uma vulnerabilidade que o atingiu mais profundamente do que qualquer perda financeira ou traição na sala de reuniões. Ethan piscou. O que você disse? Sua voz era baixa, quase incerta. O lábio inferior da garota tremeu. Por favor, case com minha mãe. Ela está muito doente. Não temos mais ninguém. E você parece um bom homem. Uma onda de movimento se formou nas proximidades enquanto uma mulher, jovem, mas visivelmente cansada, pálida sob a luz da rua, seus longos cabelos loiros em desalinho, corria em direção a eles, mancando levemente. Ela usava um casaco desbotado sobre um vestido simples de algodão. Sua respiração era difícil de correr. Lily, ela ofegou, sua voz ofegante. Querida, não. Você não pode, simplesmente. Ela pegou a garota em seus braços, virando-se para encarar Ethan. E no momento em que seus olhos se encontraram, o tempo pareceu se quebrar. Isabel, o nome o atingiu antes que o reconhecimento se formasse completamente. Seu rosto estava mais magro, mais pálido. Uma faísca nos olhos dela ofuscada pelos anos que ele não via. Mas era ela, Isabel Rowan, a garota que ele conhecera uma década atrás, aquela cujo riso um dia o arrancou dos cantos mais sombrios de sua mente, aquela de quem ele se afastara sem dizer uma palavra. Por um instante, ninguém falou. Sinto muito, disse Isabel, abraçando Lily. Sua voz falhou como uma corda de violino velha. Ela não sabe o que está dizendo. Por favor, esqueça isso. Mas Ethan não conseguia. O som da voz de Isabel envolveu sua memória, como uma melodia que ele havia esquecido que amava. A imagem do rosto da criança, tão familiar agora que ele realmente a via, o atingiu com uma onda de algo aterrorizante. O formato dos olhos dela, o arco da sobrancelha. Ele se levantou lentamente, o guardanapo caindo, esquecido de seu colo. Isabel? Ela congelou. Você se lembra? Ela sussurrou. Sim. Como é isso? Sua voz vacilou quando a compreensão se consolidou. Não foi coincidência. Vamos lá, Lily, Isabel disse rapidamente, baixando os olhos e se virando. Embora, precisamos ir. Não! Protestou Lily, suas mãozinhas estendidas em direção a Ethan novamente. Ele é gentil. Eu o vi sorrir. Ele pode te ajudar a melhorar. A última parte ecoou mais baixinho, mas Ethan ouviu, e todos os outros também. Ele deu um passo à frente, ignorando o silêncio atordoado de seus convidados e a confusão piscante do maitre. Espere, ele disse. Isabel, você está bem? Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Estamos bem. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Mas Ivan viu a verdade por trás de suas palavras. O tremor em suas pernas, as olheiras, o jeito frenético com que ela embalava a criança. Ele olhou para Lily mais uma vez. Ela olhou de volta para ele, a esperança brilhando por trás de cada lágrima. Você quer entrar? Ele perguntou cuidadosamente. Vocês dois parecem que precisam se sentar. Talvez comer alguma coisa. Isabel encarou-o atulado. Atrás deles, um homem de terno pigarreou e murmurou para Ethan. Devo pedir a segurança para escoltá-los? Não, disse Ethan, firmemente, sem tirar os olhos de Isabel. Eles ficam. A rua zumbia de volta à vida ao redor deles, mas dentro do peito de Ethan Blackwood, algo desconhecido se agitou. Uma atração que ele havia enterrado há muito tempo, um rosto que ele nunca esperava ver mais uma vez.
E uma pergunta, silenciosa, perigosa, inegável, surgiu em sua mente. Seria o destino? Começou com uma pintura. Ethan se lembrou da primeira vez que a viu, no segundo ano da faculdade, sob a ampla copa de um sicomoro. Ela estava desenhando, completamente absorta, os cabelos dourados caindo suavemente sobre o rosto, a luz do sol os refletindo como fios de seda. Ele a observara de longe, sem ousar interromper. Foi somente no terceiro encontro acidental e num projeto de grupo mal administrado que ele finalmente se apresentou. Isabel. Ele sussurrou, agora, de pé no presente, mas ancorado num passado que nunca realmente a deixara ir. Ela era tudo o que ele não era. Vibrante, acolhedora, destemida. Onde ele se recolhia ao silêncio, ela preenchia os espaços com cor. Ele ainda estava de luto pelo pai, então, mergulhando cada vez mais na depressão e no isolamento. Mas Isabel, ela o procurou sem julgamento, sem expectativas. Eles se conheceram de verdade em uma aula de arte em estúdio. Ele se matriculou por impulso, esperando que algo, qualquer coisa, o tirasse da névoa. Um dia, ela olhou para a tela dele e disse, gentilmente, você desenha como alguém que tem medo de ser visto. Então, ela ofereceu um pincel a ele. Aquele pequeno gesto se tornou tudo. A partir daí, eles se tornaram inseparáveis. Compartilhavam café tarde da noite e conversas tranquilas sob as lâmpadas do campus. Ela o apresentou a teoria da cor. Ele carregava as telas dela pelo campus. Ele lia poesia para ela quando ela não conseguia dormir, e ela lhe contava sobre seu sonho de abrir uma escola de arte gratuita para crianças, especialmente aquelas que não tinham nada. A arte, ela disse, a salvou depois que os pais se divorciaram. Ela queria dar essa salvação aos outros. Ele a admirava, até a amava, mas nunca lhe disse que não podia. Ele tinha muita vergonha de seus ataques de pânico, de suas dúvidas, o peso da dor que ele ainda não tinha processado. Isabel nunca exigiu mais. Ela ficou, apesar do silêncio, apesar do medo, sem pedir que ele mudasse, até que ele foi embora. Quando ele recebeu uma bolsa para um programa de pós-graduação no exterior, ele não contou para ela. Simplesmente fez as malas e foi embora. Não adeus, sem explicação. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, mais limpo. Misericórdia disfarçada de abandono. Ele se convenceu que ir embora pouparia, que ela esqueceria, que ele também esqueceria. Mas a memória não funcionava assim. Mesmo do outro lado dos oceanos, ela o assombrava. Ele via o riso de uma garota e pensava nela, ouvia o vento nas árvores e se lembrava do jeito que ela costumava cantar enquanto pintava. Ele se enterrou em ambição e silêncio, mas ela permanecia, sob tudo, cor, esperando para florescer novamente. Agora, parado a poucos metros dela mais uma vez, ele via o que o tempo havia mudado. Isabel parecia mais velha, cansada, forte de uma forma silenciosa, quase frágil. Ela segurava uma garotinha contra o quadril, uma criança que compartilhava o mesmo calor em seus olhos, a mesma inclinação de sua cabeça. Ela tinha ficado em Nova York. Ela tinha lutado. Ela tinha se tornado mãe, sozinha pelo visto. Ethan se perguntou o que ela tinha sentido quando ele desapareceu. Teria esperado por uma carta? Chorado por seu silêncio? Seguido em frente? Suas mãos se curvaram ao lado do corpo. O peso de cada palavra não dita o pressionava. Ele ainda podia ouvir a risada dela, ver o jeito que ela costumava tirar a tinta do rosto, sentir o toque dos dedos dela em seu pulso, quando ela achava algo engraçado. Ela não era um fantasma, ela era real, parada ali, segurando uma criança que acabara de implorar um estranho para salvar sua mãe. Aquela criança. Algo naquela garota a tocava mais profundamente do que a memória. Seus olhos, seu sorriso, o formato de seu rosto, o jeito que ela não corrigiu quando o chamou de gentil, o jeito que sua voz tremeu quando ela pediu-a em casar-se. Poderia ser? Ele tentou afastar o pensamento, mas ele se agarrou a ele, teimoso como a esperança. Ele não tinha o direito de se perguntar, ainda, mas agora ele não podia mais fingir que Isabel era apenas um pedaço do passado. Ela estava ali, sofrendo. E talvez, só talvez, ele ainda tivesse tempo para consertar uma coisa. Começou com um desconforto, uma dor silenciosa no peito do Ethan que não se recusava a ir embora depois daquela noite. Isabel insistiu que estavam bem. Tentou afastar Lily, mas seus olhos, fundos, cansados, cautelosos, contavam outra história. Ethan não conseguia se livrar disso. Algo, profundamente errado, ele fez um único telefonema.
Um que quebrou todos os limites do protocolo pessoal e profissional. Em poucas horas, ele tinha o nome completo, endereço e histórico médico dela na sua mesa. Disse a si mesmo que era por preocupação, que estava apenas tentando ajudar. Mas no momento em que viu as letras em bold no topo do arquivo, insuficiência cardíaca congestiva, doença valvar degenerativa, sem seguro. Ela estava morrendo, morando sozinha com uma criança, fazendo bicos, faltando a consultas, seu estado estava piorando rapidamente. Um transplante era sua única esperança, mas a lista de espera era longa e sua elegibilidade instável, sem cuidados consistentes ou seguro. Ela não ia a um cardiologista havia 3 meses. Ethan estava parado no meio do consultório, o filho tremendo em seus braços. A mulher, que antes fora seu universo inteiro, estava desaparecendo silenciosamente do dela, e ela não dissera nada. Seu próximo movimento foi impulsivo. Ele dirigiu até o pequeno apartamento que ela dividia com Lily, um prédio estreito sem elevador, com tinta descascada e caixas de correio enferrujadas. Um vizinho o deixou entrar, presumindo que ele fosse um assistente social. Lá dentro, o espaço era limpo, mas surrado. Livros infantis enfeitavam uma prateleira. Um conjunto de aquarela rachado estava perto de uma tela inacabada de um campo. Então, ele o viu. Um pequeno caderno aberto sobre a mesa de centro. Ele deveria ter desviado o olhar. Ele deveria ter ido embora, mas não o fez. As páginas estavam cheias de esboços suaves. As mãozinhas de Lily. A curva de sua bochecha. A silhueta de um homem parado à distância. E palavras. Páginas delas. Não para qualquer um. Simplesmente derramadas. Como uma confissão para ninguém. E ali, na metade de uma página, a frase que o destruiu. Ela se parece tanto com ele. Os olhos, o jeito como ela franze a testa quando pensa demais. Mas eu nunca contei a ele. Eu não podia. Ele já tinha escolhido seu futuro. Eu escolhi o meu. Eu a escolhi. Ethan sentou-se, o diário escorregando de suas mãos. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Lily, sua filha. Sua filha! Ele tinha uma filha! Ele tinha uma filha! E ele não estava lá. Nem sabia. Ele tinha perdido seus primeiros passos, suas primeiras palavras, cada joelho ralado e vela de aniversário. Ele não a segurou quando ela estava doente, não deu um beijo de boa noite. Ele não estava lá. E Isabel, ela guardou isso para si mesma. Não por malícia, mas por orgulho silencioso e dor profunda. Ela carregou esse peso sozinha, porque ele se afastou, não apenas dela, mas da vida que eles poderiam ter tido. Sua garganta fechou. Seu peito doeu. Não apenas de culpa, mas do amor repentino e avassalador que o invadiu. Para uma garotinha com 2 olhos grandes e uma voz trêmula, para a mulher que dera tudo para protegê-la, lágrimas encheram seus olhos. Desde o funeral do pai, ele não chorava assim. Desde o dia em que enterrou sua capacidade de sentir em troca de ambição. Mas agora, a represa se rompeu. E no silêncio daquele pequeno apartamento, Ethan Blackwood chorou. Pelos anos perdidos, pela verdade enterrada, pelas 2 vidas que ele nunca pretendera abandonar, e pela frágil esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para retornar. Ethan a encontrou assim que o sol começou a se pôr atrás do horizonte da cidade, lançando longa sombra sobre o parque perto da antiga universidade. Isabel estava sentada em um banco, com Lily ao lado, segurando um caderno de desenho gasto no colo. O mesmo caderno que ela usava na faculdade, ele percebeu, a capa agora desfiada, os cantos dobrados, páginas provavelmente cheias de anos de histórias contadas em cores. Ele havia ensaiado aquele momento várias vezes no caminho para lá, o que dizer, como dizer, mas agora, parado a poucos metros de distância, ele sentia cada palavra lhe faltar. Isabel olhou para cima como se o sentisse antes mesmo de vê-lo. Sua expressão não mudou, não se alterou. Não se tratou de raiva, não se tratou de surpresa. Apenas um aço silencioso em seus olhos que se preparava para qualquer tempestade que ele trouxesse. "Preciso falar com você", disse ele suavemente.
Ela olhou para Lily, que estava absorta em desenhar algo na página. Uma casa, talvez. Ou um filho com braços. Ande comigo. Ela respondeu sem olhar para cima, levantando-se lentamente. Caminharam em silêncio por um tempo, o ar entre eles denso, com tudo o que não havia sido dito. Finalmente, Ethan expirou. Eu sei, disse ele. Seus passos diminuíram. Sabe de uma coisa? Ele encontrou os olhos dela. Que Lily é minha. Uma pausa, apenas um suspiro, e então ela desviou o olhar. Encontrei seu diário, acrescentou ele gentilmente. Li o que você escreveu. Desculpe, eu não tinha o direito. Mas agora eu sei. Isabel parou de andar. Você não tinha o direito, concordou ela com a voz fria, porém calma. Mas imaginei que você descobriria eventualmente. Ele assentou, engolindo em seco. Eu quero estar lá, por ela, por vocês dois. Ela se virou para encará-lo, braços cruzados contra o peito. Agora? Depois de tantos anos? Eu não sabia, ele disse. Se eu tivesse, você teria o quê? Sua voz áspera, olhos flamejantes. Escolhido diferente? Ficado? Escrito? Você se foi, Ethan. Nenhum telefonema, nenhuma carta. Apenas silêncio. Eu era jovem, assustado. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, que ir embora te machucaria menos. Não machucou, respondeu ela com a voz firme. Apenas doeu, de forma diferente. Ele se aproximou. Eu não posso mudar o passado, Isabel, mas eu posso tentar fazer isso agora. Ela balançou a cabeça. Você acha que o certo é apenas aparecer com boas intenções e dinheiro? Sua risada foi curta e amarga. Você me deixou para criar uma criança sozinha, assustada e quebrada. Eu construí nossa vida com um joelho ralado e uma noite sem dormir de cada vez, e eu fiz isso sem pedir nada. Ele olhou para baixo, envergonhado. Mas ela não tinha terminado. Você acha que eu a deixaria longe de você por despeito? Ela disse. Eu estava apavorado, de ser rejeitado, de pedir ajuda e receber pena em vez disso. Eu escolhi protegê-la. Eu escolhi ser a mãe dela, completamente, incondicionalmente. Eu quero ser o pai dela. Ele sussurrou. Você não pode querer isso agora. Ela retrucou. Ela não é um querer. Ela é uma pessoa, uma criança, com um coração, sonhos e memórias que não incluem você. Sua garganta fechou. Eu não estou dizendo não, Isabel. Continuou ela, a voz mais suave agora. Mas eu estou dizendo isso. Se você quer fazer parte da vida dela, não se trata apenas de amor. Se trata de ficar. Cada joelho ralado, cada gastroenterite, cada festa de aniversário, cada exposição de arte. Se você não pode prometer que estará lá durante tudo isso, então não comece. Ela se aproximou, sua voz caindo para um suspiro. Não volte para a vida dela a menos que esteja pronto para ficar para sempre. Ethan olhou para ela, humilhado, abalado até a medula. Esta não era a garota que ele havia deixado para trás. Esta era uma mulher que lutou por cada centímetro de estabilidade, que ficara sozinha no fogo e saiu com cicatrizes e uma força que mal conseguia compreender. E Deus o ajude, ele a amava naquele momento mais do que a amava antes. Não vou me afastar de novo, nem dela, nem de você. Isabel examinou seu rosto por um longo tempo, depois assentou levemente, cautelosa, ainda não confiante, mas algo próximo. Então ela se virou e caminhou de volta para o banco, em direção à sua filha. Ethan ficou sobre as sombras crescentes do passado, sabendo que pela primeira vez na vida estava pronto para escolher algo mais do que o sucesso. Estava pronto para escolher eles. Aconteceu em uma manhã domingo, tranquila, daqueles em que a cidade parecia mais silenciosa, o barulho abafado pelo silêncio das rotinas de fim de semana. Ethan havia retornado ao pequeno parque perto do apartamento de Isabel, não para se intrometer, mas para observar a uma distância respeitosa, como se temesse que chegar muito perto pudesse destruir qualquer ponte frágil que ele tinha começado a reconstruir.
Naquela manhã, ele avistou Lily ajoelhada perto de um grupo de arbustos, segurando algo cuidadosamente em seus braços. Uma gata cinza e desgrenhada, com o rabo se mexendo e os olhos semicerrados em sinal de confiança. Lily falou suavemente, passando os dedos pelos pelos embaranhados. Ethan se aproximou, permanecendo atrás da cerca viva baixa. Justo o suficiente para ouvir. Está tudo bem, senhorita. Ela sussurrou. Mamãe disse que o senhor foi bom. Um dia, talvez ainda seja. Ethan prendeu a respiração. Senhorita? Ele ficou ali, escondido, com o coração disparando enquanto Lily continuava a acariciar a gata. Ela fala do senhor às vezes dormindo. Sei que ela sente o seu coração, mesmo que não diga quando acordada. O peito de Ethan se apertou. A inocência disso, a confiança, a verdade que escapava dos lábios de uma criança com mais liberdade do que do coração de qualquer adulto. Mais tarde naquela noite, ele tomou uma decisão. Não forçaria a entrada, mas ainda podia ajudar, silenciosamente. Começou com pequenas coisas. Uma semana de compras de supermercados apareceu na porta deles. Sem bilhete, sem explicação. Isabel perguntou por aí, mas os vizinhos não sabiam nada. Então, um envelope pré-pago chegou na bilheteria da clínica com um selo anônimo, cobrindo integralmente os feios atrasados de Isabel. Ela tentou devolver o dinheiro pela recepção, mas não havia nenhuma conta para rastrear. Ela ficou desconfiada, mas não disse nada a Lily. Enquanto isso, Ethan inventava desculpas para passar tempo no parque, onde Lily costumava brincar. Ele observava de longe, às vezes perto o suficiente para pequenas trocas. Orgulho. Não apenas alegria. Conexão. Quando voltaram para o banco, Isabel observava com olhos indecifráveis. Obrigada, disse ela suavemente. Ele assentiu. Ela é incrível. Ela é... Hesitou. Você parece cansada. Eu estou, admitiu ela. Mas consigo. Ele queria dizer mais, queria tirar todo o fardo, mas se conteve. Mais tarde naquela noite, deixou um capacete novo e um frasco de vitaminas pediátricas na porta, junto com um bilhete com letra infantil que dizia: para o melhor ciclista da cidade. Ele assinou simplesmente amigo. Ethan acreditara que o amor se resumia a grandes gestos, mas agora entendia que ele residia nas coisas silenciosas. Numa mão segura, um joelho ralado limpo com cuidado, uma sacola de compras, uma voz firme dizendo: tente novamente. E embora as palavras de Isabel permanecessem cautelosas, embora seus olhos ainda demonstrassem cautela, seu silêncio em relação à presença silenciosa dele havia mudado. Ela o deixou ajudar. E isso, ele sabia, era o primeiro passo para o perdão. Aconteceu sem aviso. Num momento, Isabel estava voltando para casa do seu turno na padaria, com um saco de papel na mão, as bochechas coradas pelo calor do verão, e no momento seguinte, sua visão se distorceu. A calçada girou. Seu peito apertou. Então o mundo escureceu. Quando a ambulância chegou, ela havia desmaiado completamente. Alguém havia encontrado o contato de emergência de Lily em sua bolsa. Um número não registrado rabiscado com uma caligrafia cuidadosa. Ethan Blackwood. Os paramédicos ligaram com hesitação, sem saber se um homem como aquele atenderia. Ele obedeceu, e 20 minutos depois, Ethan corria para o pronto-socorro do Hospital St. Luke, sem fôlego e pálido. Onde ela está? Ele perguntou. Isabel Rowan. Ela foi trazida. A enfermeira na recepção hesitou. Você é da família? Sim, ele disse sem pestanejar. Sou o único que ela tem. Deixaram-no passar. Isabel jazia inconsciente, conectada a monitores que apitavam constantemente, um contraste pálido com seu rosto geralmente radiante. O médico puxou de lado com um olhar sério. O coração dela está falhando mais rápido do que prevíamos. Ela precisa de cirurgia de emergência. Ela é candidata a um coração de doador,
Temos um doador compatível disponível, mas precisamos de consentimento imediato e autorização financeira. Ethan assinou os papéis antes que o médico pudesse terminar a frase. Ele pagou o valor total adiantado, sem fazer perguntas. Lily chegou 1 hora depois, escoltada por uma vizinha gentil. Ela começou a chorar quando viu a mãe através do vidro, agarrando a Ethan sem hesitar. Ela vai morrer? Ela perguntou com a voz baixa e embargada. Não, Ethan disse, ajoelhando-se ao seu nível. Ela vai ficar bem, eu prometo. Os médicos vão ajudá-la. Mas ela precisa de alguém por perto, Lily fungou. Ela fica assustada quando está sozinha. Ethan pegou-a nos braços. Ela não está sozinha, querida. Não mais. A noite se estendeu longa e lentamente. Ethan ficou sentado ao lado da cama de hospital de Isabel por horas, o paletó dobrado sobre a cadeira, a gravata fora, as mangas arregaçadas. Ele nunca saía do quarto a menos que fosse para ver como estava Lily, que se enroscava no berço fornecido pela equipe, segurando firmemente um elefante de pelúcia que Ethan havia comprado na loja de presentes. Ele leu para ela um livro que encontraram na sala de espera, uma história boba sobre um urso que perdeu o chapéu e partiu para uma aventura selvagem para encontrá-lo. Sua voz era calma, firme, cheia de calor que ele não sabia que tinha. Finalmente, Lily adormeceu, sua pequena mão apoiada na dele. As enfermeiras observavam da porta, sussurrando baixinho entre si. Aquele é Ethan Blackwood, disse uma delas, espantado. O cara do fundo de investimento. É ele. Nunca pensei que veria esse dia. Ele parece um pai. A notícia se espalhou rapidamente pela ala. O CEO, que sempre parecia intocável, agora embalava delicadamente a cabeça de uma garotinha no seu colo e a segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Horas passaram. Isabel continuou na cirurgia. Ethan não dormiu. Em determinado momento, Lily se mexeu. Seus olhos abriram e ela olhou para ele. Sua voz era suave, sonolenta. Senhorita, ela sussurrou. Ele tirou o cabelo dela do rosto. Estou aqui. Ele estendeu a mão e colocou sua mãozinha sobre a dela. Obrigada por estar aqui, papai Ethan. Mamãe disse que você era o sonho favorito dela. Ethan prendeu a respiração. Ele olhou para a garotinha, sua filha, e sentiu algo dentro dele. Uma ruptura total. Ele havia perdido tanta coisa, mas ele estava ali agora, e nunca mais iria embora. Ele beijou-a à testa suavemente. Não vou a lado nenhum. Naquele momento, naquele quarto de hospital estéril cheio de luz fluorescente e do zumbido silencioso das máquinas, Ethan Blackwood, CEO, empresário, bilionário, não era mais apenas isso. Ele era pai, e sabia que acontecesse o que acontecesse a seguir, passaria o resto da vida cuidando para que Lily e Isabel nunca mais precisassem sonhar com ele, porque ele seria real, presente, aquele que seguraria as suas mãos para sempre. Os dias que se seguiram foram um borrão de espera, orações e inúmeras promessas sussurradas. Ethan movia montanhas a portas fechadas, fazia ligações pessoais para todos os contatos que tinha no mundo médico, desde membros do conselho do hospital até o diretor do Registro Nacional de Transplantes. Ele contatou um cirurgião cardíaco, renomado por lidar com os casos de transplante mais complexos, e organizou a transferência de Isabel para uma unidade de primeira linha. Sob a proteção discreta de uma fundação de caridade, que ele havia financiado em segredo anos antes, mas nunca usado para fins pessoais. Desta vez, ele o fez, sem hesitar. Quando a compatibilidade do doador chegou, ele assinou tudo. Ele andou de um paravécio para o outro no corredor estéril durante a cirurgia, o coração na garganta, as mãos tremendo de um jeito que nunca tinham acontecido em reuniões de diretoria ou negociações bilionárias. O procedimento levou horas. E então, foi feito. O cirurgião saiu, tirando as luvas com um sorriso cansado. Ela é forte. O transplante foi um sucesso. Ethan fechou os olhos e expirou, um soluço silencioso escapando dos seus lábios. 2 dias depois, Isabel abriu os olhos. A luz acima era sóbria. Seu corpo parecia estranho, pesado, mas vivo.
Pela primeira vez em meses, ela conseguia respirar fundo sem dor. A cor havia retornado às suas bochechas, e o calor se espalhou pelas pontas dos dedos como o nascer do sol rompendo sua pele. O seu olhar desviou para a figura, afundada em uma cadeira ao lado de sua cama. Ethan. Seu cabelo estava uma bagunça, sua camisa amassada, seu rosto sem barba. Mas ele estava ali, a cabeça apoiada em seu braço, segurando sua mão como uma tábua de salvação. Ethan? Ela grasneou. Ele acordou com um susto, piscando rápido, e então sorriu com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Relívio puro. Amor sem filtro. Você está bem. Ele respirou. Ela assentiu, ainda grogue. A cirurgia? Perfeita. Ele disse. Você vai ficar bem. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu tudo. O cansaço, o medo, as lágrimas que claramente haviam sido derramadas enquanto ela estava inconsciente. E ela percebeu. Ele não havia saído do seu lado. Lentamente, Ethan se levantou, ainda segurando sua mão. Então, sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou, não por desespero, mas por devoção. Isabel, disse baixinho, a voz rouca com emoção. Você é a única pessoa que já me fez querer ser mais do que eu era. Você me viu quando eu não era nada, e me amou o suficiente para me dar o melhor presente que já conheci. Uma filha que eu nunca mereci, mas pela qual morreria agora. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um anel simples, sem diamantes, sem extravagância, apenas uma fina banda de ouro. Eu saí uma vez porque estava com medo. Não tenho medo mais. Sei quem sou e sei o que quero. Quero você, quero nossa filha, quero cada aniversário, cada visita ao hospital, cada noite de torrada queimada e desenhos à canetinha. Quero uma vida com você. Ele olhou para cima, a mão tremendo levemente. Por favor, me escolha desta vez. Deixe-me amá-la. Para sempre. Isabel mal podia falar. Seu peito inchou, não de dor, mas de algo infinitamente maior. Seu coração, seu novo coração, batia mais forte do que nunca. Ela sentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, ela sussurrou. Sim. E assim Lillian rompeu pela porta, tendo passado pelas enfermeiras, suas pequenas pernas correndo para a cabeceira. Você está bem, mamãe? Ela perguntou sem fôlego. Isabel abriu os abraços. Profundidade de seus olhos. Sem gravata, apenas uma espiga de lírios brancos. Ideia de Lily, claro. Ele olhou para Isabel como um homem que havia encontrado o centro do seu mundo, e não tinha intenção de deixá-lo escapar novamente. E entre eles estava Lily, descalça em um vestido de daminha de honra que girava quando ela girava, segurando uma pequena cesta de pétalas que ela havia espalhado com selvagem deleite durante a caminhada até o altar. Suas bochechas estavam rosadas, seu sorriso mais largo que o céu. A cerimônia foi curta, íntima. Cada palavra dita estava enraizada na verdade, na dor superada e no amor recuperado. Os votos foram escritos à mão. A voz de Ethan tremeu levemente enquanto ele lia a sua. Você sempre foi a luz, Isabel, mesmo quando eu escolhi a escuridão. Você me ensinou como o amor se parece quando permanece. E agora eu prometo ficar, para proteger, para construir uma vida com você e Lily, que honrem cada momento que quase perdemos. A voz de Isabel era suave, mas firme quando ela respondeu. Você me deu uma segunda chance. Na vida, no amor, na família. Eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. Quando o ministro os declarou marido e mulher, Lily aplaudiu com mais força e pulou nos braços deles antes mesmo que pudessem se beijar. A multidão caiu na gargalhada. A recepção foi realizada no mesmo jardim, sob cordões de luzes Ethan ajudara a pendurar na noite anterior. Não havia serviço de buffet, apenas pratos caseiros dos amigos de Isabel, limonada fresca e um pequeno bolo de 2 andares decorado com lírios pintados, cortesia dos dedos ansiosos de Lily. Durante o brinde, Ethan ajoelhou-se ao lado de Lily à mesa. A música havia sumido, substituída pelo suave zumbido da conversa e do canto dos pássaros. Ele pegou a mãozinha dela na sua. Sabe de uma coisa, querida? Disse ele baixinho. Você é a razão pela qual eu voltei. Você é a razão pela qual eu reencontrei a mamãe.
Lily sorriu radiante. Porque eu pedi você em casamento? Ethan riu baixinho. Depois, porque ele me lembrou quem eu costumava ser. Quem eu quero ser. Você é corajosa, assim como ela. E agora somos uma família. Lily olhou para baixo, como se estivesse pesando as palavras dele. Então, ela sorriu novamente, dessa vez com uma doçura muito além da sua idade. Obrigada por escolher a mamãe novamente. Ethan fez uma pausa, depois se inclinou mais perto, dando um beijo em sua têmpora. Não, ele disse, mamãe me escolheu. E agora eu nunca vou deixá-la ir. Naquele momento, Isabel se juntou a eles, envolvendo os braços em volta dos dois. Os três ficaram juntos, não mais pedaços quebrados tentando se encaixar, mas inteiros, completos. Enquanto as estrelas piscavam para a vida acima, sua pequena família dançava sob as luzes. O riso de Isabel como sino de vento, Lily girando em círculos e Ethan observando os dois, como o homem mais sortudo do mundo. O amor, uma vez perdido, havia retornado. E desta vez nunca iria embora. E assim, em um jardim tranquilo, cheio de risos, flores silvestres e segundas chances, o amor encontrou seu caminho para casa. Um homem que um dia se afastou finalmente escolheu ficar. Uma mulher que carregou tudo sozinha finalmente se deixou ser abraçada. E uma garotinha que acreditava em contos de fadas ajudou a transformar um coração partido em um final feliz. Às vezes, é preciso a inocência de uma criança para nos lembrar do que realmente importa. Não a riqueza nem o poder, mas o amor, a presença e a coragem de dizer, desta vez, eu fico.